Podemos contar o número de navios e aviões que desapareceram no Triângulo das Bermudas. Os seus desaparecimentos são resultado de erro humano ou de fenômenos meteorológicos? Vamos tentar descobrir. Há uma história interessante que aconteceu no Cotopaxi. Este navio partiu de Charleston, Carolina do Sul, Estados Unidos, em 1925 para Havana, Cuba, mas nunca chegou ao seu destino 80 anos depois, que é o naufrágio em St. Augustine, Flórida, Estados Unidos. Na década de 1980, foi encontrado a cerca de 65 quilômetros perto de Sting. Como os especialistas não conseguiram determinar o que era e de onde veio, eles chamaram a descoberta de fragmentos de urso. Os biólogos marinhos levaram anos para confirmar que eram os destroços do navio, anunciado em janeiro de 2020. Por que o navio desaparecido reapareceu? E seus destroços apareceram fora do Triângulo das Bermudas? Vamos ver quem cunhou o termo Triângulo das Bermudas. A propósito, você consegue encontrar o Triângulo das Bermudas em um mapa? Não pode ser, porque o Triângulo das Bermudas não foi oficialmente reconhecido e não está marcado em nenhum mapa do mundo. Existe apenas uma suposição sobre os seus limites exatos, ou seja, a sua área é apenas entre 1,3 milhões e 3,9 milhões de quilômetros quadrados. A área não tem uma forma triangular óbvia. Foi usada pela primeira vez pelo escritor americano Vincent Reis Gordiz em 1964. O termo Triângulo das Bermudas foi aplicado a uma área de formato triangular onde centenas de navios e aviões teriam desaparecido. Em um artigo da revista Argonaut, determinar o número de navios e aviões desaparecidos é bastante difícil, porque alguns deles desapareceram sem deixar vestígios, e nenhum destroço pode ser encontrado. Mas algumas histórias históricas registradas podem ser as lendas que nos ajudaram sobre o Triângulo das Bermudas datam do século XV. Por exemplo, há uma história que envolve Cristóvão Colombo ao cruzar o Oceano Atlântico. Ele passou por esta área no final do século XV pelo que hoje é conhecido como o Triângulo das Bermudas. Ele viu uma enorme chama que parecia vir do céu, caindo no oceano. Ele viu algo estranho brilhando à distância. Como muitos outros marinheiros, Rey notou o comportamento estranho de sua bússola. Uma formação de torpedeiros da Marinha dos Estados Unidos também contribuiu para a lenda do Triângulo das Bermudas em 1945. Naquele ano, o capitão Charles Taylor comandou a formação em um determinado ponto da área do Triângulo. Desta vez o avião desapareceu sem motivo aparente porque o piloto não tinha GPS no momento. Eles tiveram que confiar em bússolas e observar por quanto tempo e com que velocidade voavam em uma determinada direção. Logo depois, as duas bússolas do navio de Taylor pararam de funcionar corretamente. Os registros da aeronave desaparecida após o incidente indicam que ela não foi mencionada no relatório de Taylor. O incidente foi considerado uma tragédia devido a um erro do piloto. No entanto, como as pessoas estavam insatisfeitas com a decisão, a causa foi alterada. O piloto Bruce Gleiman, que sofreu outro incidente neste local décadas depois, especulou que durante o sobrevoo o Triângulo das Bermudas ele viajou no tempo e no espaço através de um objeto eletrônico 19 em 1970. Quando voava pacificamente em seu avião, ele foi repentinamente cercado por duas enormes nuvens que formaram um vórtice. Como muitos pioneiros, ele percebeu que os instrumentos não funcionavam durante esse período. Nuvens o atingiram. Ele descobriu que o voo durou apenas 35 minutos. Relógio em vez dos 75 minutos que deveria ter levado, sem uma explicação razoável para o que experimentou. O piloto pensou ter visto estranhas formações de nuvens sobre o Triângulo das Bermudas. Em 2014, um piloto lembrou como quase saiu de casa após ser atingido por um objeto não identificado. Objeto voador. Encontros foram registrados. Por exemplo, no início de 2015, passageiros de um voo notaram um objeto estranho suspenso acima do oceano. As hipóteses sobre o Triângulo das Bermudas também não são claras. Explique por que os navios desapareceram lá. Recentemente, eles retornaram a uma velha teoria própria. Ondas assassinas são enormes paredes de água que sobem repentinamente. Até mesmo uma onda enorme, como uma onda assassina de mais de 30 metros, pode ser formada, capazes de afundar grandes navios. Os meteorologistas também apresentaram suas próprias explicações para a nebulosa hexagonal. Essas estranhas nuvens podem criar fendas com velocidades de até 270 km por hora. Tempestades poderosas podem ser geradas como resultado dessas nuvens. Uma onda geomagnética de 15 metros de altura no Triângulo das Bermudas. O polo norte geográfico e o polo norte magnético apontados pela bússola são exatamente os mesmos. Anomalias interferem no funcionamento normal dos equipamentos de navegação. Esse fenômeno é chamado de linha orgânica. Segundo os cientistas, uma linha orgânica é uma linha em movimento. Houve uma época em que passou pelo Triângulo das Bermudas, mas atualmente passa pela região do Golfo do México. Isto sugere que a posição da linha orgânica não é fixa e pode mudar com o tempo e o lugar. Da Noruega pode contribuir para explicar por que o Triângulo das Bermudas, várias crateras enormes com diâmetro de 800 metros e profundidade de 50 metros foram descobertas na costa da Noruega. Os cientistas acreditam que essas crateras foram formadas pela erupção de bolhas de metano. Este gás metano
oceano aparentemente vem de campos de gás nas profundezas do mar. Quando o gás se acumula até uma certa concentração no fundo do mar, ele rompe na superfície do mar e provoca explosões em altas temperaturas. Este fenômeno pode ser uma das razões pelas quais os navios desaparecem no Triângulo das Bermudas. Os pilotos e capitães modernos não evitam a área do Triângulo das Bermudas, o que pode explicar por que as recentes mortes de navios e navios tripulantes nesta área. Há menos desaparecimentos. Se você voar de Miami para Porto Rico, notará que os voos não evitam a área do Triângulo das Bermudas. Também as pessoas que vão de férias para o Caribe passam por esta área, o que significa que os navios não evitam a área do Triângulo das Bermudas. Então ninguém realmente a evita. Abra esta área, uma das ilhas mais movimentadas do mundo. Há um grande tráfego marítimo e aéreo todos os dias. No entanto, a área também é suscetível a tempestades tropicais e furacões, fenômenos climáticos que ocorrem com frequência. Dos pontos mais profundos do Oceano Atlântico, a fossa de Porto Rico, a profundidade da trincheira chega a 8.742 metros. Esta informação sugere que as condições geográficas e climáticas especiais da área do Triângulo das Bermudas podem estar relacionadas com eventos misteriosos na área. Segundo a Guarda Costeira dos Estados Unidos, o número de navios e aeronaves desaparecidos na área do Triângulo das Bermudas não está relacionado com qualquer diferença de eventos desaparecidos. Não ocorre com mais frequência do que em outras áreas comparáveis do Oceano Atlântico. Segundo estatísticas oficiais, aproximadamente 50 navios e 20 aeronaves desapareceram misteriosamente nesta área. No entanto, existem algumas circunstâncias indeterminadas. Estar desaparecido e não há informações sobre a busca pelo navio. Além disso, alguns supostos eventos foram posteriormente comprovados como não tendo realmente ocorrido, como o acidente de voo de um 937 perto de Dayton Beach, Flórida. Sugere que a área do Triângulo das Bermudas não é mais misteriosa ou perigosa do que outras áreas, mas é mais afetada por alguns mal-entendidos e exageros.